Foi meio invasivo. Dá para ouvir daí, Bruno? Nada. Ah, beleza. Então, o journal de hoje eu vou apresentar do Sudico Trial, que foi um trabalho da ANSICS para avaliar o papel da descontaminação seletiva do trato digestivo na mortalidade de pacientes em ventilação mecânica. A ideia já está rolando tem mais ou menos uns 40 anos, e ela começa ali na década de 80 com pacientes oncohematológicos que apresentavam neutropenia grave pós-quimioterapia e por isso ficavam mais suscetíveis a infecções. O que eles viram é que boa parte das infecções eram por gram-negativos provenientes do próprio trato digestivo, e eles levantaram a ideia de talvez fazer uma descontaminação seletiva, uma antibiótico profilaxia, para tirar esses gram-negativos, e isso teoricamente reduziria a taxa de infecções. O esquema, eles se basearam nesse trabalho experimental com ratinhos, que mostrou que tinha um papel da flora anaeróbia em proteger o organismo da colonização de novos germes. Então, por conta disso, eles fizeram um esquema antimicrobiano focado em gram-negativos e poupando anaeróbios, e isso vai pautar todo o esquema de profilaxia que a gente vê daí para frente. Não demorou muito tempo e isso chega no ambiente da UTI, com esse primeiro trabalho de 84, em pacientes num ambiente de UTI de trauma. E o que eles fizeram foi fazer uma pasta para passar na boca, contendo polimixina, tobramicina e anfotericina, e também os mesmos agentes formando um líquido para ser colocado via sonda nasointeral, para fazer a descontaminação do TGI. A ideia de escolher esse esquema seria, além de focar em gram-negativos e não pegar anaeróbios, seria também de escolher agentes que não teriam absorção pelo trato gastrointestinal. E aí teriam ação meramente tópica. Ele coloca na descrição do estudo que eles fizeram um estudo piloto inicial e viram que talvez não estava dando muito certo só com isso. E aí eles decidiram colocar um esquema com uma cefalosporina de terceira geração, a ceftaxima, endovenoso, para ver se potencializaria esse efeito. E esse é o esquema que ele é replicado na maioria dos estudos que vem desde aí para frente. Mostrando um pouquinho só do que eles conseguiram demonstrar, naquela época o foco deles era principalmente mostrar a taxa de colonização. A gente vê aqui na esquerda, antes de fazer o uso das medicações, e à direita, após o uso, você vê que tem uma nítida redução da taxa de colonização, tanto da orofaringe quanto do reto. E na análise deles tem também uma redução da taxa de infecções. Isso é feito em vários outros estudos, e talvez trazendo um dos maiores, mais recentes, esse estudo de 13 UTIs holandeses. Os holandeses são os que mais fazem esse tipo de profilaxia, em que ele comparou o uso disso oral, no trato gastrointestinal versus o cuidado usual, pegou quase 6.000 pacientes, e ele consegue mostrar uma redução de mortalidade com ambas as estratégias, tendo uma redução um pouco maior, de 3,5%, quando você faz a estratégia endovenosa com a descontaminação do trato digestivo como um todo, além só de fazer na cavidade oral. E replicando também os achados daquele estudo inicial de 84, de redução da população bacteriana nesses pacientes. Mas aqui ninguém usa, e parece que no mundo também as pessoas usam muito pouco. Tem isso aqui, um survey do Reino Unido, que ele mandou um e-mail para 250 UTIs para ver quem que usava. E de todo mundo que respondeu, 13 UTIs faziam isso, dá mais ou menos 5% das UTIs utilizavam em alguns ou todos os pacientes. E aí talvez os que usavam mais, 7 UTIs usavam em pacientes entubados, 3 UTIs usavam em pacientes vítimas de trauma e 1 usava em pacientes hepatopatas. Então, nesse sentido, de entender que é uma terapia que tem alguns trabalhos que mostram benefício, mas talvez não seja tão bem aceito, para ver se isso funciona mesmo, foi feito o Sudico para ver mortalidade em até 90 dias, mortalidade intra-hospitalar. Ele fez um desenho de estudo com randomização em cluster, com um crossover na metade do período de estudo, e rodou uma avaliação ecológica concomitante. Em períodos determinados, ele fazia uma avaliação da taxa de colonização de todos os pacientes da UTI, para ver como isso se comportaria. Inicialmente desenhado para rodar na Austrália, no Canadá e no Reino Unido, acabou sendo só australiano o estudo, por causa de dificuldade de financiamento. Mais recentemente, o Canadá parece que conseguiu um fundo, e talvez deve sair um estudo novo nos próximos 2 anos, só dos pacientes canadenses.
As medicações foram produzidas pela Verita Pharma, mas não foi patrocinado por ela. Então, eles pegaram pacientes internados em UTIs, todos os pacientes no período do estudo, eles eram incluídos pelo desenho da randomização em cluster, e que eles já chegaram intubados, ou que foram intubados na UTI, e que iam permanecer intubados por mais de 48 horas. Se tinha um paciente que eles erraram nessa previsão inicialmente, e depois eles achavam que ele ia permanecer ventilado por mais 48 horas, esse paciente também podia ser incluído no estudo. Então, ele era reavaliado periodicamente. A intervenção era de fazer a terapia de descontaminação seletiva por 12 meses para avaliar a mortalidade. Essa daqui é a caixinha do material do estudo. Então, na seringa tem a pasta oral, que cada seringa tem mais ou menos meio grama daquela substância, composta de 10 miligramas de colistina, 10 miligramas de tobramicina e 125 mil unidades de nistatina. E aí os mesmos agentes fazendo um pó para você diluir ali para fazer a suspensão gástrica. Eles escolheram a nistatina porque a anfotericina estava muito difícil de conseguir lá na Austrália e a nistatina também teve uma baixa absorção. Esse é o motivo deles. E o antibiótico endovenoso seria uma cefalosporina de terceira geração ou ciprofloxacina para quem tivesse alguma contraindicação à cefalosporina. Deixando um pouco mais claro como é que seria o desenho do estudo, então, é um desenho em cluster com períodos de intervenção com duração de 12 meses, após o qual, o primeiro período, eles trocariam depois de grupo. Então, quem foi para a descontaminação seletiva voltaria para o cuidado usual, e o contrário também aconteceria. Ao longo desse período, ele vai fazer análises ecológicas na UTI. Então, ele pega todos os pacientes que não estavam do estudo e ele avalia durante uma semana a positividade de culturas desses pacientes nesses 5 momentos pré-determinados. Os resultados dessas duas análises são colocados no artigo, mas em tabelas separadas, que a gente vai ver mais na frente. Então, a ideia dele, mais uma vez, era o desfecho primário de mortalidade intra-hospitalar em 90 dias, com desfechos secundários a serem analisados de mortalidade na UTI, dias vivos e fora de ventilação mecânica, a taxa de admissão na UTI, hospitalização em 90 dias, resultados de culturas, incidência de Clostridium, incidência de germes multi-R e uso total de antimicrobianos. Para fazer essa análise, ele se baseou aqui fazendo um cluster de 20 UTIs australianos com mais ou menos 6 mil pacientes e levando em consideração o coeficiente de correlação intracluster de 0,01 com a correlação interperíodo de 0,05, ele, partindo de uma taxa de mortalidade basal de 29%, ele conseguiria mostrar uma redução de mortalidade com um poder de 80% e um alfa de 0,05. Para isso, ele também, na análise ecológica, com esses mesmos parâmetros, ele conseguiria atingir um poder de 90% para uma margem de não inferioridade de 3% para a resistência antimicrobiana. Para fazer a análise do desfecho primário, então, ele ia fazer uma regressão logística hierárquica em nível individual, com ajustes para os efeitos do cluster, tanto do cluster em si, como do período do cluster, do efeito do período do cluster na amostra. Além disso, ele ia mostrar o efeito da intervenção em odds ratio e ia ajustar as correções pela correção de Kenward Rogers se tivesse dados faltantes. Então, uma análise que ele faz para dados faltantes em estudos de cluster. E ajustado no final tudo por gravidade, idade e o status do paciente, se ele era cirúrgico ou clínico. O que a gente vê, então, no começo do período pré-intervenção, eles analisam 1.927 pacientes para análise ecológica, depois eles vão separando, acabam entrando 19 UTIs, para o período de intervenção inicial ali, 1.728 para o cuidado usual, 1.580 para receber a terapia, e ele vai destrinchando esse gráfico muito longo, vai ficar muito cansativo falar tudo isso. Então, isso aqui só o flowchart inteiro, talvez resumindo de uma forma mais palatável, ele engloba 19 UTIs na Austrália, com um total de 14.580 pacientes para ambas as intervenções, sendo que no grupo do estudo de intervenção realmente foram 5.982 pacientes, e no grupo de análise ecológica, 8.599 pacientes foram avaliados. E ele já descreve para a gente que teve desfecho primário disponível para todo mundo, não tiveram dados faltantes para esse desfecho. O que a gente vê, então, é que os grupos são relativamente bem balanceados, com predominância de pacientes masculinos,
com a faixa de em torno de 58 anos. E... Opa, não apareceu aqui outra coisa. Eles são relativamente semelhantes, exceto por alguns detalhes. O primeiro, acho que aqui, o tempo da admissão até ele entrar no estudo foi um pouco diferente, então ele demorou mais horas no grupo intervenção do que no grupo tratamento usual, mediana de 16 versus 3,7 horas, e os pacientes do grupo intervenção tinham uma tendência maior a estarem recebendo antimicrobianos ou clorexidina oral antes de entrar no estudo. Posteriormente, ele analisa isso ajustado por esse desbalanço. Quando a gente para olhar a tabela 2, onde ele traz os resultados definitivos mesmo do estudo, a gente vê que, na análise primária, teve uma mortalidade de 27% no grupo intervenção versus 29,1% no grupo controle. Mas não atinge significância estatística, porque ele cruza ali um pouquinho a linha do 1 indo até 1,02. Então, a princípio, um desfecho neutro. Nos desfechos secundários, chama mais atenção ali, isso aqui é só dos pacientes que receberam a intervenção, não é da análise ecológica, ele mostra uma diminuição de culturas positivas nos pacientes que receberam os antimicrobianos, com a taxa de uso de antimicrobianos relativamente semelhante entre os dois grupos. Traduzindo isso numa análise gráfica na curva de Kaplan-Meier, a gente vê que por volta ali do 10º dia parece começar a querer separar a curva e ela se mantém ao longo de todo o período do estudo, mas mais uma vez não atinge significância estatística. Eles tentaram fazer análise de subgrupo para ver se tinha algum grupo que se beneficiava mais, até porque tem dados de literatura que talvez pacientes vítimas de trauma e cirúrgicos teriam teoricamente um benefício maior. E ele mostra uma tendência realmente em pacientes de trauma, mas nada que tenha um efeito realmente positivo, tudo seria neutro. Na análise ecológica que ele faz, tentando ver a margem de não inferioridade, a gente vê que ele prova não inferioridade para isolar novos micro-organismos e para infecções novas por clostrídio, porém, ele cruza a margem de não inferioridade e surgimento de germes resistentes a antimicrobianos. Isso aqui falando em análise ecológica, então eu estou falando da UTI como um todo, e não dos pacientes que receberam os antimicrobianos em si. No suplemento, ele traz esses dois gráficos, são bem interessantes, que isso daqui seria a porcentagem de pacientes que fez uso de antibiótico, que seria considerado compatível com a terapia endovenosa da intervenção. Então, no grupo intervenção, 80% dos pacientes receberam, ele, principalmente nos primeiros 3 dias e depois cai um pouquinho, mas no grupo controle, ele, cerca de 50% dos pacientes também tiveram algum tratamento que era compatível com a intervenção, algo que pode alterar um pouquinho como a gente interpreta os dados. Além disso, ele traz isso aqui também o tanto que os pacientes usaram as terapias de pasta e aquela suspensão gástrica, e vê que no começo, primeira semana, tem uma taxa ali de 95% de uso, mas vai ficando progressivamente mais difícil à medida que o tempo passa, chegando ali na 5ª semana, um uso combinado de só em torno de 50%. O motivo principal era não tolerância por parte dos pacientes. Parece que o gosto da pasta, a sensação da pasta era muito ruim, e alguns ficavam incomodados ali com o uso dos remédios e passaram a recusar. Lembrando que a pasta e a suspensão gástrica eram usadas só enquanto eles estavam entubados. E, por fim, aqui do estudo, interessante ver também, ele comparou o uso de antimicrobianos entre os dois grupos ao longo do período e vê que no início tem um uso um pouquinho maior no grupo intervenção, mas depois, ao longo do período do estudo, meio que se iguala as duas coisas e, em termos práticos, é muito semelhante o tanto de antimicrobianos que cada grupo utilizou. E ali seria, talvez, o que cada um utilizou especificando por subtipo de antimicrobiano. A conclusão final dele é que o desfecho é neutro, não prova que tem uma redução estatisticamente significativa da mortalidade, mas parece ter uma tendência de benefício clinicamente relevante. E aí, na mesma publicação, eles lançam uma meta-análise, que já estava previsto de ser lançada, juntando os dados do SUDICO. Então, ele faz a revisão sistemática com meta-análise para ver como que isso influenciaria a proposta dele fazer isso com análise bayesiana. Já na primeira olhada, juntando tudo aqui,
a gente vê que tanto na análise bayesiana como na análise frequentista tem um benefício. Ele quase chega ali na linha do 1, mas ele é estatisticamente significativo. E se você for para a análise bayesiana, podendo ter até uma redução ali de 9% de mortalidade. Avaliando ali por subgrupos, ele mostra que isso se mantém talvez de uma forma mais expressiva naqueles pacientes que receberam terapia endovenosa e teve uma redução principalmente grande de pneumonia associada à ventilação e bacteremia adquirida na UTI. Assim como teve também uma redução do tempo de ventilação mecânica nesses pacientes que receberam a descontaminação seletiva. Por fim, ele traz a análise bayesiana, que era a proposta dele realmente. Então, essa tabela da esquerda aqui, onde está aqui mais ou menos em cinza, é a probabilidade de eu ter benefício com o tratamento, e onde está ali mais amarelado seria a probabilidade do tratamento fazer mal, e a gente vê que ele chega ali em quase próximo de 100% a probabilidade que eu vou ter algum benefício fazendo o tratamento. À direita ele bota uma distribuição em curva normal da probabilidade de benefício, sendo a área que está achurada um intervalo de 95% de credibilidade, mostrando também que muito provavelmente teria algum efeito benéfico. E ele traduz isso para a gente em números que, quando comparado com o tratamento padrão, a análise deles mostra que tem uma probabilidade de benefício superior a 99%. Então, para a gente concluir, discutir se talvez dar ceftriaxona para todo mundo, dependendo do PCR, seria algo interessante para diminuir a mortalidade ou não. Sim. Bruno, tá ouvindo? Tô ouvindo. História essa ceftriaxona para todo mundo, Paulo? Paulo já rodou muito em outros institutos. Vamos... Tá bom. Bom, primeiro, Paulo, o que você achou aí do estudo? O que você viu de questões principais aí? A gente fala da meta-análise depois, mas acho que vale a pena discutir o estudo aí. Sim, sim. Acho que o estudo é interessante, é um tema bem relevante. Acho que a pergunta faz sentido e é uma coisa que está rolando há muito tempo e a gente sempre se preocupa com prevenção de infecção relacionada à assistência à saúde. Acho que o desenho dele foi bem feito, o protocolo dele é sólido, foi publicado antes, então acho que a análise que ele faz é bem robusta e traz uma sugestão de resultado que é algo para a gente pensar, até porque confronta um pouco o que a gente faz na prática. Acho que tem algumas coisas ali que ficam um pouco na dúvida do quanto que a gente pode traduzir para a gente, porque é um estudo basicamente australiano, então é uma análise de um país só, onde eles têm um perfil de resistência antimicrobiana um pouco diferente do nosso. Eu não botei ali, mas a taxa deles de colonização por germe multi-R era até 10%, assim, botando resistência a praticamente qualquer coisa. Então, parece diferente do nosso, assim. Tem estudos outros, assim, que mostram que talvez em ambientes com resistência maior não seria tão... O resultado talvez fosse mais para o neutro do que para o benéfico. Então, fica um pouco na dúvida de como exportar isso. Mas talvez se você trabalha num ambiente com a taxa de resistência antimicrobiana menor, seria algo interessante você pensar. Perfeito. Bom, vamos voltar aí para o princípio aí. Então, vamos resumir a pergunta do estudo. Qual a população, qual a intervenção, qual o grupo controle e qual o desfecho exatamente? A população deles são pacientes intubados, que vão ficar intubados mais de 48 horas. Todos os intubados da UTI. Predição de ficar entubado por pelo menos 2 dias, né? Isso. Aquela coisa dos australianos, além do dia seguinte, deve ter sido isso? Eles botaram 48 horas mesmo. 48 horas mesmo, tá. Beleza. Intervenção, então, você mostrou bem claro. E o que era o grupo controle? Eles citam qual que era o grupo controle de alguma forma? Era não fazer. Era o Ijoquer. Não escreve aqui para o Ijoquer. Não bota. Ele não descreve o Joker, certo? Não. Tá. E em relação à
população do estudo, tinha algum critério de exclusão que te chamou a atenção, Paulo? Não que eu me recorde, era mais alergia a alguma coisa, capacidade de utilizar o remédio, pronto. O resto era meio que todo mundo, assim, tanto é que eles não excluíram tantos pacientes assim. Tá. Então, por exemplo, paciente treinar com sepsis e choque séptico incluía também. Que teria indicação de taurate microbiana. A única diferença desses pacientes é que se ele já tinha indicação de tomar antimicrobiano e que esse antimicrobiano tinha um espectro que era semelhante ou que cobria o que a ceftriaxona cobria, aí ele não adicionava ceftriaxona a isso, ele mantinha só o antimicrobiano, entendeu? Tá, só a pasta e o... Aí ele mantinha o EV que o paciente já tinha indicação e adicionava a pasta e a suspensão gástrica. Perfeito. Isso tudo vai ser importante porque aquele gráfico que você mostrou, eu acho que ele é bem interessante, né? E aí, por último, qual que era o desfecho? Mortalidade intra-hospitalar em até 90 dias. O que isso significa? O que ele quer dizer com mortalidade hospitalar em até 90 dias? Eu acho que era isso mesmo. Ele só vai acompanhar o paciente até sair do hospital. Né? Se ele sair do hospital, não acompanha mais e se ele ficar no hospital, vai acompanhar até 90 dias de internação. Perfeito. Então você chama mortalidade intra-hospitalar, não é mortalidade de 90 dias, entendeu? Tem que tomar cuidado. Ele cortou em 90 dias os pacientes que ficaram hospitalizados mais de 90 dias. Isso não é muito bom, tá? Vocês imaginam por quê, né? Porque o paciente pode reinternar, enfim, tem tantas coisas que podem acontecer pós-alta, né? Mas como o estudo era para ser um pouco mais pragmático, acho que eles optaram por fazer dessa forma, né? Ele até justifica que fez isso porque é o que era factível de fazer. E isso é uma característica de estudo bem pragmático mesmo, né? Para tornar o estudo mais factível. Perfeito. Então, sabendo disso, você volta lá na curva de sobrevida? Vocês conseguem... E aí depois a gente vai voltar para o cálculo de amostra e entender um pouquinho sobre a análise de estudo em cluster. Não perguntei para vocês aí, isso aí não precisa ser São Paulo. Esse estudo precisava ser feito em cluster? O Bruno perguntou se o estudo precisava ser feito em cluster. A gente não toda a Sacanagem. Acho que sim, pelo risco de contaminação, né? Também a parte de estudo ecológico, sim. Bruno ouviu a resposta do pessoal? Ouvi. Então, para ver a parte ecológica, assim, fora a parte ecológica, vocês acham que não? Eu acho que sim, até pelo próprio recrutamento dos pacientes, se não fosse 1 a 1, talvez fosse ficar mais difícil ele conseguir recrutar todo mundo e demorar mais para começar. E risco de contaminação também ali da coisa, e talvez o tratamento ia afetar os outros pacientes ao redor, né, também, além da análise ecológica. Isso aí. Na minha cabeça faz sentido, sim, pode. Geralmente, estudo de intervenção antimicrobiana é interessante você fazer em cluster, mas nesse caso, em teoria, em tese, você até poderia fazer randomização individual, porque dá antibiótico e não dá, vamos dizer assim. A mesma coisa que dá clorexidina não dá, fazer randomização individual, né? Mas aí, por ser um estudo pragmático, e que tem essa questão de você mudar a microbiota do ambiente, né, ao longo do tempo, você tem vários justificativos para fazer o estudo no cluster e não no indivíduo, né? Tá? Então, acho que... Mas, em tese, você até poderia fazer randomização individual, né? Tá bom? É a mesma coisa se fazer um estudo da antibiótico profilático ou não. Tudo bem que aqui era por 4 dias, né? Mas... pelo menos o EV, né? Mas, em tese, seria mais ou menos isso, certo? Vocês têm alguma dúvida, Du? Porque em cluster acho que não, né? Tá. Agora, vamos dar uma olhadinha nessa figura. Eles falam de mortalidade do estado em 90 dias. Vocês estão vendo lá embaixo o número em risco? Ele não vai caindo, né? Os pacientes ficaram, 2.000 pacientes ficaram internados até 90 dias, você acha, Paulo? Não. Para mim não ficou claro, talvez teria que ler o plano de análise estatística. Eu acho que eles pegaram o paciente que foi de alta vivo
Isso considerando vivo até 90 dias. Que não é uma verdade. Eu não sei, tem que ver o SAP para ver se é isso mesmo. Tá? Se eu não me engano, foi isso mesmo. E aí isso pode introduzir viés nessa análise, né? E aí você encontrar uma diferença que talvez não seja bem essa. De qualquer forma, o desfecho primário foi risco relativo, né? Que eles usaram ali para comparar os grupos, né? Isso aí foi só a curva de sobrevida que acabou sendo apresentada. Agora, Paulo, vamos voltar lá no cálculo de amostra, só para rever. Tem 2 elementos no estudo em cluster que entram no cálculo de amostra. Né? Não, Paulo, e o restante do pessoal, o que vocês acham aí desses outros? O que é isso aí? Coeficiente de correlação intracluster, correlação intraperíodo, interperíodo? O pessoal está falando que não sabe não, Bruno. Então chutem. O que vocês acham que é o coeficiente de correlação intracluster? Não precisa saber exatamente o cálculo, nada, mas o que ele quer dizer, né, quando você faz um cálculo de amostra nesse tipo de estudo? Acho que ele quer ver mais ou menos o quanto que os pacientes variam entre si para ver se tem alguma tendência de viés ali, de seleção do perfil dos pacientes que foi para cada cluster, né? Algo assim. O raciocínio é que a gente pode pensar isso de diversas formas. A mais simples é olhar para as nossas próprias UTIs dentro do hospital, né? Que a gente tem várias UTIs. Vocês acham que o desfecho muda dependendo da UTI que o paciente cai? Se fosse a mesma doença, vocês acham que o desfecho pode mudar? Sim. Por quê? Porque ele é submetido a intervenções e a um conjunto de processos assistenciais diferentes em cada lugar. Então, os pacientes de uma determinada UTI eles vão ter resultados mais parecidos entre si do que pacientes de outras UTIs, por mais que eles tenham caído num grupo num período e num outro grupo no outro período. Tá? Então, quando você faz o cálculo de amostra, você assume quão parecidos esses desfechos vão ser, né? Tá? Os australianos, eles acham que as UTIs são bem parecidas entre si, né? Então eles botaram um coeficiente bem baixinho de correlação, né? Esse coeficiente de correlação pode ser bem maior, pode ser 0,1, 0,2, que seria quão próximos os pacientes são, né? Fala, Pedro. Não, é o Gabriel que está falando ali. Tá. Diga, Gabriel. Não, estou falando que dependendo aqui... E dá para a gente, por exemplo, se você considerar aqui no HC, que existe uma correlação, talvez aí teria que colocar um coeficiente de 0,5, 0,6. Eu estou brincando, né? Mas o quanto que isso interferiria, por exemplo, no quanto que eu posso interpretar, como eu posso interpretar esses dados, se esses coeficientes de correlação, porque isso não é uma coisa calculada, né? Isso é uma coisa estimada. É estimado, mas quando você roda o modelo de regressão, ele te dá esse resultado também. Ele te dá o coeficiente de correlação. Mas o que você acha, Gabriel? Se fosse mais alta a correlação intracluster, ou seja, se os pacientes dentro de cada UTI tivessem resultados mais parecidos do que entre outras UTIs? Aí você ia ter que aumentar a amostra um monte. Aumentar a cluster, principalmente, né? Mais do que Exato. Isso. O que você falou, Paulo? Então, tem que aumentar a cluster do que paciente, talvez. Né? Perfeito. Então, esse é um conceito fundamental. Quando você faz ensaio clínico em cluster, o ideal é sempre você, para atingir uma amostra maior, é você ter mais clusters e não mais pacientes, entendeu? Tá? Então, o ideal é você fazer a intervenção em curto período, 3, 6 meses, mas ter mais UTIs, né? Então, assim, você conseguiria ter um poder maior para detectar uma diferença e incluir mais pacientes, né? Tá bom? E isso é um chute, né? Como a gente já falou, o cálculo de amostra é sempre o chute. Então, no cálculo de amostra dos estudos em cluster, você assume
uma certa correlação intra-cluster. Você pode ter alguma ideia prévia, mas é o que você assume, né? E aqui tem uma outra questão, que tem um interperíodo, que pode ser que o período antes seja melhor do que o depois, e vice-versa. Então, pode ter uma correlação entre os períodos também, né? Da mesma TI ao longo do tempo. Tá? Então, ele corrige para essas duas coisas, tanto no cálculo de amostra quanto na análise depois. Tá? Aí, uma coisa que é muito importante. Na análise ali principal, Paulo, acho que é o próximo slide. Ele usou uma regressão logística, na verdade é um modelo misto, tá? Que é uma regressão logística botando um coeficiente randômico para o cluster. Tá? O que isso quer dizer? Ele permite que o desfecho varie dependendo da UTI em que o paciente está. Seria isso. Tá? Então, a UTI está sendo levada em conta na análise, para levar em conta esse coeficiente de correlação intra-cluster. Esse tipo de análise, quantos clusters vocês acham que precisa ter para essa análise ser considerada estável ou mais válida? Quanto? 6. 6? Quanto tempo? O Douglas falou ali, eu não escutei. Não. Ele só repetiu a pergunta. É porque o Gabriel perguntou qual foi a pergunta. Ah, tá. Eu repeti. Aqui foram quantos clusters? 19. 19. Vocês lembram o checklist SU, o estudo brasileiro em cluster? Foi com 80 clusters. Tá? O estudo foi neutro. Assim, quando você vai estudar isso, assim, a recomendação é que tenha no mínimo 30 a 40 clusters para usar esse tipo de análise para ela ser considerada válida. Porque a estimativa pode não ser estável com esse número de clusters. Tá? Então, isso é uma coisa, eu acho, para a gente levar em consideração quando interpreta o resultado desse estudo. E eu acho que isso levou a um desbalanço tanto no baseline, né, quanto talvez depois no desfecho encontrado entre os grupos, né? Por mais que ele tenha corrigido para isso na análise, né? Ele corrigiu para os clusters na análise, certo? Mas vocês viram que foi 2.900 num grupo, 3.400 no outro, mais ou menos, agora eu não lembro aí. Mas, inclusive, o número de pacientes randomizados foi diferente em cada grupo, muito provavelmente relacionado a isso. Né? Tá? Bruno, só desculpa, voltando ali no cálculo da amostra, aquele coeficiente interperíodo, a gente pode considerar como o estudo foi feito pré-pandemia e durante a pandemia, será que isso teve também algum tipo de... Porque ele não levou em consideração, obviamente, que ia ter uma pandemia daquelas, apesar que a Austrália não sofreu muito, principalmente ali até o final de 2020. Não, apesar que vai até 2021, se tiver. Não, isso, Gabriel, toda vez que você faz um estudo crossover, você tem que corrigir para o período justamente por isso, porque pode ter acontecido alguma outra coisa nada a ver que você tem que levar em conta, entendeu, na análise. Então, a ideia é justamente essa mesmo, porque se você só olhar os grupos, sem olhar que ele teve em períodos do tempo diferentes, isso pode introduzir viés no resultado mesmo, tá? Isso é bem simples, você bota um termo lá, assim, esse daqui foi randomizado em 2020, esse aqui foi 2019, ou 2020, 2021. E aí ele vai corrigir para isso na análise, entendeu? Tá? E aí você multiplica isso pelo centro para ter interação. Né? Tá? Então, esse estudo, assim, eu olhei assim, inicialmente eu fiquei bem empolgado, eu vi o estudo, vi a meta-análise, e depois, olhando com mais detalhes, acho que o estudo ele tem algumas coisinhas que são limitações ao estudo, né? Tá? Eu acho que, especialmente, o tamanho da amostra em termos de número de clusters, ele não está muito adequado, teria que ser um número de clusters maior para chegar a uma resposta mais conclusiva desse resultado, tá? Eu acho até que era a ideia dele, né, de ter feito Canadá e Reino Unido também, acabou não indo. Exatamente. E aí, agora se fizer agora, não dá para juntar, né, porque mudou o período, teve pandemia, né, não vai ser a mesma coisa, né, entendeu? Então, se fizer um estudo com 10 clusters agora no Canadá e Estados Unidos, no Reino Unido não vai adiantar, entendeu? Tem que fazer um estudo com 30, 40 clusters. Mas mesmo tendo tido os coeficientes de correlação baixos, tu acha que esse número de clusters ainda é muito limitante? É que eu não sei, eles apresentaram a correlação entre cluster, não? Tem no suplemento.
É bem parecido com o que eles foram atrás, quer ver? Tá bom. Não, então, mas mesmo isso, sabe? Porque isso, a variabilidade fica reduzida, né? Com esse número de clusters, né? Tá? Aqui tem uma coisa que, como ele fez crossover, talvez dê para interpretar que, na verdade, seria equivalente a 40 centros, né? Porque eles fizeram crossover depois, né? Então, isso talvez tenha resolvido esse problema, em partes, hein? O observado foi até mais baixo. É. Legal. Ainda assim, foi um estudo talvez underpowered, né? Uma diferença de 2% de mortalidade e talvez precisasse de N maior, né? Exato, gente, maior. Né? Muito bem. Eu acho que esse estudo tem essas questões de ter sido em cluster, justificativa do cluster, entender que a análise tem que corrigir para isso, que é o que eles fizeram, né? Tudo muito bem feito. Mas talvez o número de clusters não tenha sido o ideal, né? O tamanho ideal. Bom, e o que vocês acharam da meta-análise aí? O que você achou, Paulo? Você que... Acho que tem um resultado que é difícil de ignorar, assim, né? A probabilidade de benefício é relativamente alta, né? Já tinha estudos anteriores, meta-análises anteriores que mostravam isso, acho que reforça um pouco essa ideia, né? Quando ele te traz isso aqui, não sei, foi convincente. Tá, volta ali no forest plot ali. Deixa eu dar só uma olhadinha na heterogeneidade. Ele não apresenta heterogeneidade, né? Ou apresenta? Aí não, acho que ele esse aqui tem um pouco. Acho que aqui tem a heterogeneidade. Esse aqui é bem pequeno. Não, eu acho que como é Bayesiano... Não dá para ver, não. Aqui, ó, não? Ah, tá apresentando ali o quadrado. Tá, de cada coisa. Deixa eu puxar aqui. Deixa aí. Só projeto aí, tá bom? A gente vê. Só para... Olha que interessante. Então, quando ele olha todos os trials, usando coisas diferentes, ele tem uma certa heterogeneidade, né, nos resultados, né? E aí ele explora isso nos subgrupos depois. Tá bom. E aí ele juntou tudo num modelo de efeito randômico, que é o que mostrou a seguir. Pode ir para frente? Não, acho que é no anterior, então. Aí, né, ele juntou tudo aí num modelo de efeito randômico, que os pesos são bem pequenos, mesmo tem estudo ali com 2.600 pacientes, mas o peso dele não é tão grande, né? Quanto os estudos com N super pequeno. E aí apontando aí para um benefício. Bom, aí, além do estudo, a pergunta que eu quero fazer para vocês é, vocês, com base nesses resultados, vocês acham que a gente deve implementar isso na prática? Vocês acham, além de vocês acham que as pessoas vão querer implementar isso na prática? O que vocês levam em conta aí? Acho que pelo menos conhecido é o de você, que me assusta pensar que eu nem sabia desse tema. Deu para ouvir? Eu ouvi um pouco, Paula. Fala de novo. Eu falei que, assim, com certeza é pelo menos um tema que deve ser debatido e conhecido. E me assusta saber que eu não sabia da existência
disso há um mês atrás, antes da reunião do Vila Nova. Aham. Isso é uma coisa que está nos livros faz tempo, mas nunca pegou, né? Tirando os holandeses lá. Mas o que vocês acham? Vocês acham que a gente deve implementar? O que vocês ponderariam em relação a isso? Se tem dúvida, por que vocês estão em dúvida? Olha, sinceramente, a gente é meio niilista. Então, eu acho que a gente acaba sempre, principalmente quando a intervenção é uma intervenção, se a gente for pensar, agressiva, né? Dar para todo mundo que está entubado antibiótico, EV e enteral, talvez a gente teria que saber um pouquinho da nossa realidade. Algumas perguntas que eu tenho, assim, primeiro, por que listatina? Eu não entendi muito bem por que listatina colocar... Porque tem uma boa ação no TGI e não é absorvível. Não, mas a gente, Candida, entendeu? É um problema na nossa realidade? Será que a gente precisa de colocar listatina mesmo? Então, essa talvez é uma pergunta. Será que os antibióticos, será que, se a gente vai fazer isso, será que são esses os antibióticos? Né? Será que teria que ser antibióticos voltados para a flora de cada UTI? E talvez eu acho que tem que pensar que talvez a gente tenha que fazer isso, mas se é a mesma coisa para todo mundo. No mundo inteiro são os mesmos antibióticos, de colistina, listatina e ceftriaxona e tobramicina. A justificativa que eles dão assim, ao longo do tempo é que quando fizeram só os antimicrobianos antifúngicos, estavam aumentando levedura, eles começaram a fazer no pacotão, entrou junto alguma coisa para isso, que era a anfotericina, e aí nesse trabalho virou listatina por causa da dificuldade de anfotericina. Então aí já é tratar um evento adverso da terapia. E que talvez a gente, secreção traqueal cresce, a gente não faz nada, justamente não tem nenhum. Ao mesmo tempo que a dúvida que eu fico assim depois desse trabalho é que quase nada muda a mortalidade. O cara te dá um negócio que pode reduzir a mortalidade em até 9%, é difícil de parar. Não, mas... Mas você acha que 2% é muito relevante? Você tem 40 anos de estudo trazendo isso daí. Não é uma coisa que tipo, tem só esse trabalho que trouxe isso. Isso me deixa em dúvida. Não, parece que a gente tem que fazer, mas como fazer igual para todo mundo? Será que... Sim. Porque, assim, a impressão que eu tive, pelo menos pelo que está publicado até agora, é que é uma coisa que é relativamente segura, não parece ter um defeito diverso, apesar de a gente ficar com esse negócio de antibiótico para todo mundo, e parece que tem benefício. Então, assim, não sei, depois de ver isso aí, a tendência que eu tenho é que eu achei uma intervenção interessante, assim, nesse sentido, de considerar que, assim, talvez tenha esse benefício, possivelmente tenha, me parece que é bem segura. Que me parece que é uma conduta que, se a gente for adotar, eu acho que tem que ser por meio de protocolo da unidade inteira / instituição. Né? Que não sei se o efeito individual é tão relevante como quanto o efeito global. Assim, vamos instituir no Hospital das Clínicas. Nas UTIs do Hospital das Clínicas. Apesar de que você eu tenho dúvidas, né? Porque eu não sei a taxa de resistência antimicrobiana do HC. No Brasil como um todo, a gente precisasse estudar também um pouco sobre talvez aí a proximidade, tudo. um lugar que tem uma taxa de resistência tão grande que nem a nossa. É porque tem até um trabalho do JAMA, acho que é 2018, que ele mostra, assim, tem uma taxa de resistência antimicrobiana mais alta, principalmente para germes muito multi-R, e o desfecho é neutro, né? Perfeito. Então, vocês estão trazendo coisas de translacionar para outro... Se achar que seria generalizável para nós, né? Eu acho que nesse caso isso é uma dúvida real, né? Não é tipo, sei lá, norovaso. Norovaso tanto faz, não importa onde você dê, é norovaso, entendeu? Agora, microbiota mais provável, isso é diferente entre os lugares mesmo, né? Então é algo, eu acho que a gente tem que pensar mais se dá para generalizar esses achados para nós. Ainda assim tem um sinal bem positivo aí, né? E multiresistência, infecção é um baita problema das nossas UTIs. Então parece ser algo que a gente tem que talvez a gente tenha que ir atrás aqui no Brasil, né? Isso, Bruno, mas eu acho que aí, assim, é uma coisa que, como o resultado, seja de 2% ou de 9%, é uma coisa extremamente importante, eu acho que a gente tem que
investir energia e, de fato, saber usar de uma melhor maneira, né? Não simplesmente, não tem dado brasileiro e não vamos usar. Eu acho que ou a gente usa do jeito que é universal, ou a gente vai estudar para ver o que a gente tem que usar, né? Qual é a forma de fazer. Correto, né? Deveria ser uma prioridade. Esse trabalho saiu por quanto tempo já? Paula, demora 10 anos entre sair um trabalho que muda a prática e a prática ser mudada. E quando muda, né? Então... A questão é, eu acho que a gente tem que fazer descontaminação. Agora, como fazer essa descontaminação? Me parece essa a dúvida. Tá. Mas eu, de coisa que se me falasse, sei lá, se eu não visse o estudo, eu ia chamar de doido. Isso só um negócio que eu perdi na hora da apresentação, é que isso é hipótese é que os pacientes vão infectar menos, talvez tenham menos bichos multiresistentes, né? Isso. Que talvez a gente deixe mais fácil você avaliar, né? Infecções, que assim, mortalidade era sempre um negócio difícil, né? Eu não lembro quanto deu de diferença de infecção nesse estudo. Você falou que tem diferença, mas eu não vi certinho quanto que foi. Acho morte mais fácil, porque não tem como falar que o paciente não... Mas é melhor, mas é que, tipo assim, é mais difícil que ter o gênero, né? Acho que essa questão tem que tomar muito cuidado também quando a gente vê estudo de dar antibiótico profilático e desfecho para prevenir infecção. Porque você expor mais pacientes a antibiótico para depois tratar menos infecções, daí também é um desfecho que me deixa na dúvida se vale a pena ou não. No estudo em si, ele traz essa positividade de culturas. A coisa das infecções, na meta-análise, ele mostra lá mais ou menos que tem menos infecções. Mas do estudo em si, é isso que ele traz. Assim. Tem menos. Tá? Infecção de conhecimento foi muito menos. É que eu lembro, a taxa foi bem baixa, né? Infecção de conhecimento. E o que vocês acharam da separação entre relação ao consumo de antimicrobianos? O que vocês acharam aí? A impressão que eu fiquei é que no começo o grupo do antibiótico profilaxia já ficou usando antibiótico por motivos óbvios e depois o outro grupo eles achavam que infectou e começou a dar antibiótico para eles. Meio fica meio empatado no geral. Assim. É porque eles já começam usando muito antibiótico, né? Mesmo grupo controle. Minha dúvida é que talvez tinha muito paciente séptico aí, não sei, e eles estavam tomando antibiótico de qualquer jeito, né? Então, eu realmente fico na dúvida aí, onde que está a separação? Talvez se comparasse trauma, por exemplo, que não necessariamente está infectado com choque séptico, a separação seria maior, né? Que é onde tem o sinal maior também de diferença, né? Entendeu? Então, acho que é uma das coisas para a gente pensar a respeito. Mas, assim, por que eu estou falando tudo isso? Eu acho que quando se faz um estudo clínico, o objetivo final é você gerar uma evidência além de uma dúvida razoável, isso é o que está escrito um dos livros aí de ensaios clínicos, né? Além de uma dúvida razoável de que a intervenção funciona. Se você não consegue gerar esse tipo de evidência, o seu trial não foi bom o suficiente, vamos dizer assim. E eu, pessoalmente, acho que o Sudico se encaixa um pouco nisso. Ele não conseguiu ser bom o suficiente para ser convincente a ponto de mudar a prática, né? Eu acho que teria que ser um N maior, teria que ser mais cluster, né? Mas não dá para a gente descartar essa intervenção. Pelo contrário, ele reforça que talvez tenha um sinal ali, mas eu ainda acho que ele não é convincente o suficiente para a gente levar essa intervenção a fio, entendeu? Então, eu, pessoalmente, vocês comentaram aí o que vocês acham. Alguns acham que já tem que implementar, alguns ficaram meio na dúvida, né? Eu acho que a gente vai fazer um estudo brasileiro agora, se for possível, né? Segunda-feira a gente recruta o primeiro doente. Não, a gente teria que ver como que faz essa pasta, tem tudo isso, né? A gente não tem isso facilmente implementável no momento, né? Considerando que a farmácia tem um centro de manipulação, então acho que talvez seria uma coisa bem dá para factível. trocar ideia com eles. Eu pensei nisso. Mas aí tudo bem, aí digamos que vocês queiram implementar, então vocês não querem estudar, vocês vão implementar. Quero estudar, calma. Então, mas no HC não dá, as UTIs são muito diferentes, entendeu?
teria que ser para você fazer em cluster, no caso, né? Você pode até fazer o crossover, em teoria você corrigiria para isso, né? Mas eu acho que talvez a gente teria que estudar isso agora para a gente entender melhor o efeito dessa intervenção num cenário onde a incidência de multi-R é muito grande, né? Seria não só no HC, mas no SUS como um todo, a incidência de multi-R é muito grande, né? Tá? E outra forma, se você está numa UTI, você resolve implementar, você consegue tudo. Eu acho que valeria a pena fazer uma análise de impacto, por exemplo, só fazer análise ecológica e ver se muda a mortalidade antes e depois. Aí fazer realmente um estudo antes e depois, fazer uma análise ecológica e ver o que acontece com a microbiota da UTI, né? Eu acho que é difícil ficar pior do que já é, né? Porque a gente tem tanto KPC, resistente à colistina, acineto, enfim, pode aparecer uma serraça resistente à colistina, alguma coisa assim, né? Mas eu acho bem difícil ficar muito pior do que já é na prática. Então, eu acho que levaria isso em conta. Né? Se fosse implementar em uma determinada unidade, isso, alguém fosse coordenador da UTI, né? Eu acho que seria interessante ver o que acontece antes e depois, né? Bom, muito bem. Então, deixo vocês aí com muitas dúvidas. Alguém tem alguma dúvida a mais? Acho que eu vou ter que sair aqui. Amanhã lá na UTI do 11DS, no GS, vai ter ceftriaxona e para todos. Uma semana de folga do paciente. Na GS não vai ter. Isso aí. Mas eu acho que isso aí é importante para, assim, a gente não discutiu aqui, mas tem os trabalhos aí, por exemplo, de profilaxia de PAV em pós-parada, né? Eles até bastante pós-parada. Isso, aí tem vários trabalhos aí de profilaxia, principalmente de PAV, né? Em paciente em coma, o pessoal aí do trauma tá vendo umas coisas aí, alguns de vocês estão ajudando para tentar ver isso. Então, talvez faça sentido você dar antibiótico no começo, né? Prevenir uma infecção que vai gerar disfunção orgânica, que vai aumentar o tempo de permanência e deixar ele sujeito a novas infecções, certo? Então, acho que o racional por trás do estudo tá por aí, né? Então, algo a gente pensar aí e deixar a cabeça mais aberta em relação aos antimicrobianos aí na prática. Certo? Certo. Valeu, Bruno. Beleza, pessoal. Acho que é isso aí. Bom almoço a vocês. Boa viagem aí. Boa viagem. Bonita semana.